Aqui, só um minuto. Então, repetindo, desculpa, eu estou começando a gravação agora, a gente vai começar, então, a segunda parte do curso. Pulamos os capítulos 5 e 6 do livro que vocês vão ver em McFlow 2, que são mais voltados à análise diferencial dos escoamentos, e a gente vai passar para continuar a análise da forma integral, só que de uma forma mais prática. Nos capítulos iniciais, a gente viu, basicamente, os conceitos, as definições de mecânica dos fluidos, e no capítulo 4, o principal, as leis que a gente vai aplicar em quase todo o resto do curso, tanto em McFlow quanto em McFlow 2, então por isso que é importante. O Pedro está falando que está chiando um pouquinho aqui ainda, então eu vou tentar desligar o meu fone, só um minutinho, e ligar o microfone da câmera, só um segundo. Alô, vocês estão ouvindo agora? Eu estou com o microfone da câmera agora, se eu tiver melhor, tá melhor? Ah, beleza. Então vamos seguir com o microfone da câmera aqui, talvez ele fique um pouco mais, ele pega um pouco mais de ruído aí do ambiente, tá? Mas, de qualquer forma, se ouvirem uma criança gritando aí, vocês me avisem. Bom, vamos lá. Então, a gente estava iniciando então, a explicação. Capítulo 7, então, é que inicia essa parte mais prática, que a gente vai ver aí da mecânica dos fluidos. E a primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente entra para essa parte mais prática é o que a gente vai ver agora no capítulo 7, que é a análise dimensional e semelhança. Tá? Vamos lá. Então, na parte 2, então, a gente vai ver, começar com como a gente faz a análise experimental, certo? Por que a gente entra bastante nessa análise experimental para a mecânica dos fluidos na integral? A maioria dos problemas práticos, a gente viu até agora, na equação de Bernoulli, conservação, essas coisas, ela é muito importante para a gente entender a teoria, né? E a teoria é a base para a gente obter essa análise de experimentos que a gente vai fazer, por exemplo, no capítulo 7. Mas na prática, a gente tem vários efeitos que fazem com que os resultados que a gente viu teóricos sejam um pouco modificados. Eu passo a ter escoamentos não ideais, eu passo a ter efeitos de viscosidade, eu passo a ter escoamentos em transição, turbulência. Então, são vários efeitos aí que fazem com que a gente siga o que a gente viu nas equações do capítulo 4, mas a gente tenha pequenas modificações nos resultados. Eu vou perder calor, às vezes, eu vou perder energia ao longo do escoamento, então são vários efeitos, né? Então, como é que a gente faz isso? Nessas situações, a gente procura, a primeira coisa é ir atrás desses números adimensionais, que eu vou explicar para vocês no capítulo 7, para saber quando esses efeitos são importantes, né? Então, isso a gente vai ver um pouquinho. Então, tem vários, como eu já falei várias vezes para vocês, por exemplo, tem o número de Mach, que nos ajuda a determinar se o escoamento, se os efeitos de compressibilidade são importantes ou não. Então, até um certo número de Mach, eu posso considerar o escoamento incompressível. A partir daquele lá, eu vou fazer. Mas como que eu cheguei nesse resultado? Esse resultado, a gente chegou a partir de análise das equações e de experimentos. Então, você vai fazendo experimentos, vai verificando até quando aquele experimento segue o que a equação está dizendo. Então, naquela situação, eu consigo aplicar as equações. A partir dali, eu vou ter que considerar algum tipo de perda, algum tipo de mudança nos resultados. E como a gente vai fazer isso? Através da análise de semelhança. A análise de semelhança nos ajuda a fazer um experimento em laboratório e transportar esses resultados para um problema prático. Por exemplo, se eu vou fazer uma análise de aerodinâmica de um carro de corrida, eu não vou colocar o carro de corrida inteiro num túnel de vento. Eu posso colocar um modelo desse carro lá e transportar os resultados para a vida prática. E aí isso vale para todos os outros exemplos. Então, a gente vai aprender agora no capítulo 7, primeiro, como fazer essa análise dimensional, e depois como fazer essa análise de semelhança, certo? E depois, nos capítulos seguintes, a gente vai aprender a usar esses números e essas análises, tá bom? De novo, qualquer dúvida que vocês tenham, vão me parando, aí vão me perguntando, tá? Eu vou dar um pequeno exemplo aqui através de uma equação, né, que é o mesmo exemplo que está no livro, para explicar para vocês o que é essa análise
essa adimensionalização das equações. Então, ela pode ser feita tanto no âmbito das equações, né, quanto ela pode ser feita também no âmbito da análise dimensional, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Das equações é até mais simples de entender, embora as equações sejam complexas, mas eu vou dar um exemplo aqui de uma equação que a gente nem viu ainda, vocês vão ver em McFlow 2, mas a gente assume que o escoamento é um escoamento bidimensional, de um fluido newtoniano, incompressível, né? E as equações que determinam como esse escoamento vai se comportar são essas três aqui. A primeira, se vocês forem ver, é a equação de conservação de massa, tá? Só que a gente viu essa equação de conservação de massa da forma integral, né, no capítulo 4. Essa daqui é a mesma equação, mas da forma diferencial. Vocês vão ver isso no capítulo 5, no comecinho do curso de McFlow 2. E as outras duas são as equações de conservação de quantidade de movimento nas direções x e y, como a gente viu no capítulo 4 da forma integral, aqui é da forma diferencial. Aqui, para a forma diferencial, no capítulo 5, vocês vão ver que a gente chama essas equações de equações de Navier-Stokes, tão temidas aí na mecânica dos fluidos. Vocês já devem até ouvir falar que, a princípio, parece algo complicado, mas é algo bem simples. É algo que é basicamente a aplicação da equação de conservação de quantidade de movimento, como a gente viu no capítulo 4. Mas, independente de onde eu obtive a equação, vamos supor que, pela teoria, eu cheguei que essas três equações vão nos ajudar a resolver o problema. Que é, basicamente, eu estou buscando alguma força do escoamento. A primeira equação aqui, nos ajuda a aplicar conservação de massa para o escoamento, e a segunda e a terceira nos ajudam a aplicar a equação de quantidade de movimento, né? E eu vou aplicar isso a um determinado problema. Imaginem que eu vou resolver vários problemas, né? As pessoas vão resolver vários problemas, e essas equações vão sempre se repetir, certo? Eu vou ter que resolver essas equações muitas vezes. Então, ao invés de resolver essa equação muitas vezes, eu vou adimensionalizar o problema. Então, como que eu vou adimensionalizar o problema? Eu vou... vejam aqui que essas equações têm unidades, né? Então, a primeira, aqui, por exemplo, é velocidade, né? Velocidade na direção x e y, que aqui e aqui. E aqui é x, então é metros por segundo dividido por metro, então eu tenho unidades. Aqui embaixo também eu tenho unidades. Então, se eu resolver isso daqui, se eu resolver isso para um problema de 1 metro, depois resolver o problema para 10 metros, depois resolver um problema de uma geometria e outra, eu vou ter que resolver tudo de novo. Então, como que a gente faz isso na prática? A gente adimensionaliza essas equações. Então, por exemplo, eu vou fazer uma transformação de variáveis, né? Eu vou chamar, por exemplo, cada variável x asterisco aqui, de um x sobre L, onde L é um comprimento característico do meu problema. Então, imagina que eu estou resolvendo um problema de escoamento numa tubulação, e eu tenho um comprimento característico aqui, por exemplo, que é o diâmetro, certo? Se eu tiver o diâmetro aqui, eu vou dimensionalizar pelo diâmetro. Ou se eu estiver fazendo escoamento numa placa, esse comprimento característico aqui é o comprimento da placa. Eu quero saber qual é a força que o vento está fazendo na placa, por exemplo, né? Então, ao invés de eu ficar resolvendo esse problema de várias formas diferentes, eu vou resolver isso da forma adimensional, e depois a solução vai ser genérica. Eu posso aplicá-la para qualquer comprimento de placa. Então, eu vou fazer isso para todas as variáveis. Eu tenho que transformar todas as variáveis em variáveis adimensionais. Então, fiz aqui para o y, fiz aqui para a velocidade, e aí, para a velocidade, eu vou ter que adimensionalizar para algum fator importante. No caso aqui é o V infinito, que é o V do ar, por exemplo, né? Então, vamos supor que o ar está escoando nessa placa. Vamos até tirar esse exemplo aqui na placa, fica L, então fica mais fácil da gente entender. E esse V infinito é a velocidade do vento que vai bater na placa. Ao bater na placa aqui, a velocidade do vento vai sentir o atrito da placa e vai diminuir sua velocidade. Isso a gente vai ver aplicado aí depois nos capítulos 8, 9 e 10, tá? E depois vocês vão ver isso de novo em McFlow 2. Mas a velocidade não perturbada aqui, que é a velocidade do vento, eu vou chamar de V infinito. Então, eu vou adimensionalizar a velocidade por esse V infinito, tanto na direção x quanto na direção y. E a pressão, que vai influenciar aqui também, lembra que a pressão é uma das energias, entre aspas, aí que a gente vai trabalhar. Então, o fluido pode se movimentar por um diferencial de pressão. Eu vou adimensionalizar a pressão aqui pela pressão dividido
por um fator ρ, V infinito ao quadrado, que a gente vai ver daqui a pouco, que a gente vai chamar isso aqui de pressão dinâmica, tá? Então, esse daqui tem unidade de pressão, e vocês já podem ver, se vocês lembrarem da equação de Bernoulli, né, que pela equação de Bernoulli, o P era considerado, o P sobre ρ era considerado um dos termos aí de energia mecânica, e a velocidade ao quadrado sobre 2 era outro termo, né? Então, se eu dividir uma pela outra, ela me dá a relação entre a pressão e a pressão que vem da energia cinética, certo? Uma equivalente à pressão. E isso a gente chama de pressão dinâmica. A gente vai ver isso com cuidado no capítulo 9, tá? Mas aqui eu só estou definindo para vocês, só para mostrar como que eu dimensionalizo uma equação. Então, eu adimensionalizei as distâncias por L, que é um comprimento característico aí do problema, as velocidades por V, da velocidade não perturbada, e a pressão pela pressão dinâmica. Se eu substituir tudo isso nas equações, eu vou ter uma matemática aqui, que se vocês tiverem dúvida, depois vocês podem pegar no livro, que ele está explicando. Eu vou colocar tudo aqui, vou chegar nisso daqui e nisso daqui, tá? Então, eu vou entrar em detalhes, mas isso é fácil vocês fazerem, é só adimensionalizar as três equações, substituindo cada vez que aparece U por U asterisco, cada vez que aparece o V por V asterisco, o X, o Y, o P e assim por diante, tá? Então, se vocês forem olhar, eu tenho as mesmas equações, a equação de conservação de massa aqui em cima, a equação de Navier-Stokes aqui e aqui, que é a equação de conservação de quantidade de movimento. E aí, todos os termos estão adimensionais, pode ver aqui, porque o U é dimensional, o X é dimensional, o V, o Y, o P, o X, só que vão aparecer 3 números aqui, certo? Esse número marcado aqui como número de Reynolds, esse número marcado aqui como número de Freud. Então, o que eu posso fazer? Eu posso resolver as equações como função dessas duas constantes, né, que apareceram duas, porque essa é igual a essa, né? Então, a gente vai analisar que a solução desse problema, ela é sempre igual, certo? Mas ela depende desses 2 números. E esses 2 números são 2 números adimensionais. O número de Reynolds, que a gente vai ver daqui a pouco o que é exatamente, mas ele vai aparecer em praticamente todas as análises adimensionais, eu vou explicar também por quê. E o número de Freud, que vai aparecer aqui nessa equação também, tá? E, então, a gente, ao invés de, para cada problema, resolver toda a equação de novo, vamos supor, se eu estou resolvendo isso numericamente, como vocês vão fazer em McFlow 2, ao invés de resolver isso tudo de novo, eu vou resolver uma vez só e substituir esses números adimensionais. E, eventualmente, eu vou verificar que, para certas condições de número de Reynolds ou número de Freud, eu nem preciso considerar algum dos termos, né? O termo, esse termo, por exemplo, às vezes eu posso desprezar se esse número for muito pequeno, aí isso daqui vai ficar muito pequeno, a minha equação vai ficar só isso, ela vai ficar bem mais fácil. A gente já vai adivinhar, por exemplo, que se eu tiver efeito de viscosidade, esse termo aqui vai ser maior, certo? Então, para efeitos de viscosidade desprezíveis, eu poderia desprezar esse termo e eu resolveria só isso daqui. Aí ele vai ficar igual à solução que a gente viu no capítulo 4, porque é a equação de conservação de quantidade de movimento na sua forma mais ideal. Quando eu começo a ter escoamentos viscosos, esse outro termo aqui começa a crescer, certo? Porque a viscosidade cresce, o número de Reynolds cresce, e eu vou ficando aqui com o número de Reynolds, na verdade, invertido aqui, né? Cresce, mas tudo bem, esse número cresce, e esse efeito vai ficando importante. A mesma coisa vale para o... Desculpa, essa equação aqui é a mesma dessa aqui, tá? Eu só passei daqui para cá, tá? E a mesma coisa acontece com esse termo aqui. Se esse termo vai ficando grande o suficiente, eu vou tendo que levar em conta esse efeito de pressão dinâmica aqui, como a gente está vendo. E assim por diante, eu consigo resolver a equação, né? E aí eu vou considerando as situações, tá? Então, esse aqui é só um exemplo, na verdade, bem teórico da equação, mas assim como a gente pode adimensionar as equações, que vocês vão fazer em McFlow 2, eu posso adimensionalizar os problemas que eu vou resolver da forma integral, que é o que a gente vai fazer daqui a pouco. Certo? Vamos passar aqui para cá. Professor, então, vamos começar a fazer isso e vamos pegar um problema bem simples e vamos assumir que a gente está querendo resolver um determinado problema. E no nosso caso, eu vou pegar o problema mais simples possível, que eu quero achar, por exemplo, o que é a força de arrasto de uma esfera.
certo? Acho que arrasto todo mundo sabe, né? Arrasto, sustentação, se precisar definir, vocês me avisem. Professor, Mas toda vez que eu tenho um escoamento, vou pegar aqui um escoamento, né, de uma velocidade ao redor de um objeto, esse escoamento ao redor do objeto vai causar uma força, certo? E essa força, logicamente, a gente vai, quando a gente tem aplicação de força, a gente já lembra da equação da quantidade de movimento, certo? Então, ao aplicar essa força, ou a equação da Navier-Stokes, como vocês vão ver da forma diferencial, mas toda vez que esse objeto está se deslocando no vento, por exemplo, eu tenho um vento batendo sobre o objeto, ou seja, se eu tenho uma velocidade relativa entre o ar, por exemplo, ou o fluido, né, e o objeto, eu vou ter uma força. Essa força, ela pode ser decomposta em duas vetores aqui. Uma força na direção do escoamento, que a gente vai chamar de força de arrasto, certo? E uma força na direção perpendicular ao escoamento, que a gente vai chamar de força de sustentação. Essa força de sustentação é de lift, né, em inglês, e o drag, né, em inglês, por isso que ela é FD e FL, toda vez vocês vão ver esse símbolo. A gente vai aprender em detalhes no capítulo 9, tá? Aqui eu só vou chegar em quais são os números adimensionais importantes para esse problema, tá? Então, vamos lá. professor, Oi, só tô com uma pode falar. dúvida rapidão. Pode falar. E o que aconteceu é que eu tive um problema aqui para ligar meu computador e travou. Eu não Aham. peguei o início da aula. O que que era aquele V infinito O V infinito, lá da fórmula de Reynolds? ele é essa velocidade aqui, essa Tá? velocidade, por exemplo, aqui eu peguei o exemplo de uma placa, certo? Uhum, E o vento passando na placa, um ar passando na placa, um fluido, na verdade, né? Fluido ao redor de uma placa. L é uhum. um comprimento característico do problema, que nesse caso aqui é o comprimento da placa. No Tá. nosso caso, que rodando lá na frente é o diâmetro da esfera, por exemplo, né? E o V infinito, normalmente a gente leva, é a velocidade não perturbada do fluido. Entendi. É a velocidade, vamos dizer, do meio infinito ao redor. Exato. Tá Vocês vão bom. ver, isso daqui vocês vão aprender em detalhes toda hora que a gente aplicar ali o capítulo 8 e 9, que a gente vai usar esses números adimensionais. Mas, por exemplo, o número de reinos que é dado aqui, na verdade, ele é o inverso disso daqui, mas esse aqui é 1 sobre reinos, né? Ele é dado, a gente vai ver em detalhes daqui a pouquinho, mas o ρ é o normalmente do fluido, o v é normalmente a velocidade não perturbada aí, né? Então, a velocidade de entrada num tubo, a velocidade antes de ser perturbada para passar pela esfera, antes da placa, assim por diante. O L é um comprimento característico aí do problema, né? Então a gente vai ver daqui a pouquinho que exatamente que é isso, e o Mi é a viscosidade do fluido, certo? Tá. Então, E uma dúvida aí, quando você está num tubo, por exemplo, o V infinito seria o V no meio ou o V antes da entrada? antes da entrada, seria esse daqui, Tá bom. tá? Mas vocês vão ver daqui a pouquinho que não importa, vocês é que vão escolher essa velocidade não perturbada. Como a gente vai aprender daqui a pouco, eu vou fazer uma relação pela semelhança, né, que a gente viu, a gente vai estudar análise dimensional e semelhança. Eu vou, por exemplo, relacionar um experimento no laboratório, por exemplo, pegar o escoamento ao redor de uma esfera aqui no laboratório, com a parte prática. Tanto faz a velocidade que eu vou definir, mas tem que ser a mesma que eu fiz no laboratório e na parte prática. Então, por exemplo, se você decidiu que a velocidade sua adimensional é essa velocidade aqui, basta que, e aí eu vou no laboratório, estudo um determinado escoamento num tubo e tal, e eu quero transportar isso para outro escoamento. Basta que eu use essa velocidade aqui como a velocidade. Então, se eu usar essa velocidade, eu tenho que usar na minha prática aí, é a velocidade não perturbada. Se eu usar essa daqui, eu tenho que usar essa. Então, vocês vão ver que vocês podem definir da forma que vocês quiserem, tem alguns padrões, mas basta que eu use a mesma velocidade entre o experimento e o modelo, tá? Entre o modelo e a prática, tá? Agora, tem alguns padrões, né? Essa velocidade aqui é uma velocidade que normalmente a gente quer obter, né? Essa velocidade aqui é mais fácil de medir, então normalmente eu vou usar essa velocidade. A gente vai procurar aquelas coisas que são mais fáceis de medir, tá? Mas não se preocupe em entender agora que eu vou explicar exatamente como é que a gente escolhe essas variáveis, tá?
Aqui eu estava dando só um exemplo de como a gente adimensionaliza uma equação, tá? E esse foi teórico, e agora a gente está pegando a dimensionalizar a equação, vocês vão fazer no MacFlu 2, tá? Para dimensionalizar problemas, para resolver da forma integral, é isso que a gente vai começar aqui. Então, para fazer isso, eu estou pegando o primeiro exemplo, em vez de dar a teoria antes, eu vou mostrar como a gente faz isso direto no exemplo, tá? Ao invés de explicar a teoria. Então, a gente vai pegar a força de arrasto sobre uma esfera, certo? Que é isso daqui, eu estou explicando para vocês. Eu tenho uma velocidade, essa aqui seria a nossa V infinito, certo? Que é a velocidade que vai bater na esfera, a velocidade não perturbada, que a gente chama. E ela vai exercer uma força sobre essa esfera. Essa força, ela é decomposta em duas componentes, uma da direção do escoamento e uma perpendicular ao escoamento, que a gente vai chamar de força de arrasto e força de sustentação, né? No caso de uma esfera perfeita, aqui, lisa e simétrica, a força de sustentação é zero, porque a força que a gente vai exercer é só na direção contrária ao escoamento, porque a força para baixo e para cima, como ela é simétrica, ela vai ser igual, certo? Então, até tem uma força aqui devido do fluido batendo na esfera aqui, certo? E eu tenho também força daqui, mas elas são iguais, né? Se eu tiver uma esfera perfeitamente simétrica, eu vou ter uma força de sustentação zero. Se eu tiver uma assimetria, daí eu vou ter uma força de sustentação também, tá? Isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, vamos assumir que a esfera é lisa e simétrica, tá? Então, isso aqui, daqui a pouquinho a gente vai ver como considerar essas outras coisas. Tá. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Do que vocês, que é como a gente já começa uma análise desse tipo, tá? Do que vocês acham que essa força, o que vai influenciar nessa força? Essa força depende do quê? Quem saberia A responder? secção transversal da geometria, eu já falo. Ok, então seria aquilo que a gente está chamando de nosso comprimento característico, certo? Que é o nosso L. Que no nosso caso aqui, para a esfera, logicamente vai ser o D, certo? A geometria que define a esfera completamente é o diâmetro, certo? Do que mais? Estou falando aqui no chat, Gabriel Soares também, além de ter falado da geometria, também falou da velocidade A velocidade, outra e a coisa importante. densidade. Velocidade. Tá E a falando no outra, chat, viu, Gabriel? densidade, beleza. Densidade é outra propriedade. E qual a outra? Tem mais alguma? A viscosidade, né? Viscosidade, beleza. Então, vocês não estão olhando não, né? Não. Ó, então, geometria, velocidade e o fluido, certo? Ou seja, o fluido tem as suas duas propriedades importantes, como a gente viu, e eu falei para vocês que a gente ia ver isso várias vezes ao longo do MacFlu 1 e 2. O fluido basicamente é definido pela densidade e viscosidade, certo? Com essas duas propriedades, eu vou definir o comportamento do fluido. Logicamente, vai depender da velocidade, né? Se a velocidade aumentar ou diminuir, eu vou ter uma força maior ou menor, e do tamanho da esfera, certo? Então, essas são as coisas principais. Depois a gente vai ver que tem outras coisas aí, mas se eu assumir que a esfera é lisa, esses são os parâmetros, porque senão ele dependeria também de uma coisa que a gente chama que é a rugosidade, certo? Se eu tivesse uma esfera rugosa aqui, a gente pode depender da rugosidade também, mas nesse caso aqui é uma esfera lisa, tá? E ela é simétrica também, então não vai ter força de sustentação, só tem força de arrasto. Então aí, vou pegar aqui, eu vou tirar essa caixa. Eu estou dependendo, então, do tamanho da esfera, da velocidade do fluido, a velocidade está repetida aqui, desculpa, viscosidade, massa específica, então eu vou ter que a força de arrasto, ela é função disso daqui, tá? Então esse é o primeiro passo para uma análise dimensional, saber quais são os parâmetros que vão influenciar no meu problema, certo? Aí o que eu poderia fazer? Eu poderia ir para o laboratório e estudar várias combinações de diâmetro, velocidade e fluidos diferentes, certo? Só que isso daí ia dar um número infinito de problemas. Aí, se eu tivesse esferas de vários diâmetros, fluidos com várias velocidades, fluidos com densidade e viscosidade diferente e tal, e quisesse fazer todas as combinações,
ia ser um número tão grande de parâmetros que eu ia me perder no espelhamento. E também porque não precisa fazer isso. A gente vai chegar num número adimensional, que é um número adimensional importante para o problema, como a gente fez aqui, certo? Então, por isso que a gente deu essas equações. Se eu tivesse essas equações aqui dominando o meu problema, eu saberia que esses são os números adimensionais importantes. Então, eu vou resolver essa equação só para combinações desses dois, e não para viscosidades, velocidades, comprimentos, massas específicas diferentes, certo? Então, sabendo que esse problema depende só de dois números, eu vou ter uma solução que vão depender só de dois números. Então, no experimento é a mesma coisa. Eu sei que ele depende dessas 4 variáveis, mas como é que eu vou combinar essas 4 variáveis? Através de uma análise dimensional, que é o que a gente vai ver agora, tá? Então, é isso que a gente faz. A gente poderia realizar vários experimentos, tal, mas isso não é necessário, né? Como a gente já falei, então eu vou pular para cá. Então, é possível mostrar, e a gente vai mostrar isso daqui a pouquinho, né? Que esses são os dois números adimensionais que eu tenho no meu problema. Primeiro, a força sobre a força dinâmica, que é a pressão dinâmica vezes uma dimensão ao quadrado, certo? E o número de Reynolds. Tá? Então, da mesma forma que eu fiz na equação, eu vou mostrar na sequência aqui que a gente consegue chegar nos números dimensionais fazendo uma análise de adimensionalidade do sistema, tá? Que é uma análise que pode ser feita de várias formas, eu vou ensinar uma forma para vocês para fazer, tá? Mas, de qualquer forma, a gente chegaria nesse tipo de solução aqui, que a minha força é função desse número aqui, certo? E desse número dimensional aqui. Então, são dois números adimensionais, esse e esse. E um é função do outro. Então, a gente vai aprender a fazer isso, mas se eu conseguir chegar nisso, eu consigo fazer uma relação entre os dois. Então, como eu quero saber o meu FD aqui, basta que eu saiba o número de Reynolds e a pressão dinâmica, que eu consigo determinar a força de arrasto sobre uma esfera. E aqui tem um resultado, por exemplo. Então, aqui, eu vou mostrar para vocês. Então, primeiro eu vou dar o resultado aqui, eu vou explicar esse gráfico, e depois eu vou mostrar para vocês como que a gente chega nesses dois números, tá? Mas por que a gente chega nos números? É porque eu vou querer chegar em gráficos desse tipo, tá? Então, aqui podem olhar que eu tenho o número de Reynolds, aqui embaixo, e aqui eu tenho aquele número adimensional. Só está um pouquinho modificado, se vocês olharem, isso daqui está relacionado com o πd ao quadrado sobre 4, que é, na verdade, a área frontal, né, da esfera, e isso daqui é a pressão dinâmica efetiva mesmo, que é um meio de ρv ao quadrado. Então, olhem que não faz diferença nenhuma eu ter meio aqui, ou ter π aqui, ou 4, porque são constantes. Eu poderia ter plotado direto em função de ρ sobre ρv quadrado, d quadrado. Esse número já é dimensional, como a gente chegou aqui, certo? Mas eu multiplicar esse número por uma constante não tem problema nenhum. E aqui ele está plotado por uma constante, certo? Por quê? Porque isso daqui é uma grandeza que a gente vai ver toda hora, que é a pressão dinâmica, e ele vem da equação de Bernoulli, depois a gente vai ver, né? Isso daqui, ao invés de usar só a dimensão característica do problema, eu estou usando a área frontal aí, certo? Que é uma área projetada do escoamento. Então, eu posso fazer tanto um quanto o outro, vai dar números diferentes aqui, lógico, no eixo, né? Mas aqui está plotado em função desses dois números, tá? Mas o que mostra esse tipo de equação? Aqui nas bolinhas estão mostrando vários experimentos, certo? E aí que tem várias cores diferentes, que já foram feitos no passado, que comprovam como que na verdade, que comprovam que essa força de arrasto depende desses dois números, certo? E, além disso, ela mostra para a gente como que esses dois números influenciam nessa força de arrasto. Então, por exemplo, se eu souber o fluido, eu sei o ρ e sei o μ. Se eu souber o diâmetro da esfera que eu quero calcular o arrasto, e se eu souber a velocidade, eu calculo o número de Reynolds, eu calculo esse número adimensional aqui, esse número aqui de baixo, e a força é função disso. Então, eu vou lá no número de Reynolds, calculo onde ele está batendo no gráfico, venho aqui e calculo a minha força de arrasto como função dessa fórmula, certo? Como que eu cheguei nessa fórmula? Eu fiz vários experimentos, várias pessoas fizeram vários experimentos em túnel de vento, por exemplo, com vários diâmetros diferentes, com vários fluidos diferentes, e comprovaram que essa equação é função disso daqui, tá?
E aí umas coisas interessantes, vocês vão ver aqui no início, isso daqui é uma reta, né? E a gente vai ver que para escoamentos laminares, né, que a gente vai definir daqui a pouco, mas a gente já definiu lá no começo do curso, lembra? Escoamento laminar é aquele escoamento bem comportado, e através do escoamento bem comportado, a gente consegue chegar nas equações, né? E a gente mostra numa equação do escoamento laminar que esse comportamento aqui é uma linha reta, que essa força de arrasto é uma linha reta. E a gente vai mostrar para vocês aqui, e eu vou mostrar, a gente vai voltar a estudar isso no capítulo 8 e 9, o 8 para escoamentos internos e o 9 para externos. Então, a gente vai mostrar isso no início do capítulo 9. Mas para escoamentos laminares, isso aqui é uma linha reta. Então, vocês vão ver que à medida, por exemplo, que eu pego um fluido, né, com uma determinada esfera, e vou aumentando a velocidade do túnel de vento, ou seja, vou aumentando esse V, eu vou aumentando o número de Reynolds. Ao aumentar o número de Reynolds, eu vou tornar o escoamento cada vez mais turbulento, certo? Mas no início aqui, vocês vão ver que essa é uma linha reta, né? Então, a gente pode aplicar a equação de Reynolds aí para a equação obtida para o laminar para resolver esse problema. A partir de um determinado momento aqui que vocês estão vendo, vocês podem ver que eu começo a sair um pouco desse comportamento de linha reta. Significa que os efeitos de turbulência estão começando a ser importantes, né, os efeitos viscosos, as coisas estão começando a ser importantes, e aí a gente passa a não ter mais a linha reta, então a gente vai aprender exatamente... Então, por exemplo, experimentalmente, a gente poderia estabelecer um limite aqui, ao qual, abaixo e acima dele, eu vou considerar o escoamento laminar e o escoamento turbulento, certo? Então, a gente pode ver aqui que eu tenho uma zona que ele vai se comportar assim, ele vai começar a sair dessa linha reta, então ele vai se afastar cada vez mais, e depois eu tenho uma outra zona aqui que ele é praticamente constante. Então, a gente vai aprender no capítulo 9 a explicar exatamente por que até aqui é uma linha reta, por que aqui ele começa a desviar, que é uma transição, e por que aqui é uma linha reta. E depois eu tenho uma caída brusca aqui, a gente vai aprender isso daqui também no início do capítulo 9. Mas, basicamente, aqui eu tenho um escoamento laminar, aqui eu tenho uma transição, aqui eu tenho um escoamento turbulento importante, né? E na turbulência a gente vai aprender que ele passa a ser praticamente independente do número de Reynolds. Então, pode ver que nessa faixa toda de linha de Reynolds, ele não depende mais de Reynolds. Ele é uma constante, praticamente, certo? Então, ele vai depender só disso aqui, certo? Então, ele é praticamente uma constante. Então, para essa faixa aqui toda, eu tenho um número, esse número adimensional aqui é constante. E depois aqui eu tenho uma queda brusca, que eu vou explicar isso para vocês no comecinho do capítulo 9 em detalhes, tá? Mas só para tirar a curiosidade de vocês, por exemplo, quando eu começo o escoamento na esfera aqui, no começo ele é laminar, então o escoamento vai ser bem comportado, ele vai fazer isso daqui. Daí, quando começa a aumentar a velocidade, eu começo a ter efeito de turbulência, né, passando pela transição aqui e entrando na turbulência. E a turbulência começa a ter escoamento complicado aqui, e aí, quando eu começo a ter escoamento mais complexo aqui, ter turbulência aqui atrás, ele começa a sentir essa turbulência na parte de trás da esfera. E aí, ao ter esse escoamento na parte de trás da esfera, eu vou começar a causar pequenos vácuos aqui atrás, né? Então, eu começo a ter um diferencial de pressão muito grande. Então, o que importa mais nesse tipo de escoamento aqui não é mais o atrito do ar com a esfera, que acontecia no laminar, mas sim a diferença de pressão entre a pressão 1 e a pressão 2 aqui. Por isso que o escoamento ao redor da esfera, a força que a gente vai fazer é muito mais função do diferencial de pressão do que do atrito do ar na esfera. Então, por isso que nessa zona aqui, ele passa a ser independente do número de Reynolds, que depende muito da viscosidade. E esse último trecho aqui, ele vai acontecendo porque essa turbulência vai acontecendo cada vez mais na frente, certo? E tem uma hora que ele passa, a turbulência passa na parte da frente da esfera, certo? E ao ter turbulência na frente da esfera também, eu vou causar uma grande perturbação aqui, e uma diminuição do atrito, da força de arrasto. Por que diminuição? Porque antes eu tinha uma pressão bem grande na frente da esfera, e depois eu vou ter uma pressão pequena atrás da esfera. Quando a turbulência passa para a parte da frente, essas pressões se igualam. Então, eu tenho uma queda bem brusca de força de arrasto, certo?
Então, não se preocupe em entender em detalhes isso, porque isso a gente vai explicar pelas equações no capítulo 9, tá? Mas eu estou dando só um exemplo de por que a análise dimensional é importante, certo? Então, uma vez que eu fiz essa análise dimensional e cheguei nesses dois números, ao invés de fazer um número infinito de experimentos para determinar como que o arrasto da esfera se dá para vários diâmetros, velocidades e fluidos, eu vou fazer simplesmente um experimento que vai me ver como que essa força varia com o número de Reynolds. Conseguindo isso, eu chego nesse tipo de gráfico, esse que eu mostrei aqui, e a partir daí eu consigo aplicar essa equação, sabendo o número de Reynolds e sabendo a propriedade do fluido e o tamanho da esfera, eu consigo calcular o arrasto sobre essa esfera. Logicamente, de novo, esfera lisa, certo? E simétrica, né? Se for uma esfera não lisa, por exemplo, uma bola de golfe, uma bola de futebol, com coisas, a gente vai ver esses detalhes no capítulo 9, aí eu começo a ter força de sustentação, eu começo a ter outros efeitos aí que a gente vai analisar também. Mas para uma esfera com rugosidade bem baixa, que a gente considera esfera lisa e simétrica, eu não preciso mais fazer experimentos, eu posso direto ir nesse gráfico e calcular. E, logicamente, desse gráfico eu posso tirar equações para esses trechos que eu defini. Eu posso tirar essa linha reta, equipamento laminar, eu posso ter uma equação que nos dá como comporta aqui na transição, eu tenho esse valor, que é o valor que bate aqui na zona turbulenta, e eu posso ter uma equação que dá isso daqui. Então, eu posso transformar esse gráfico em equações, e a partir daí, toda vez que eu quiser saber a força de arrasto de uma esfera, eu vou nessas equações, ou nesse gráfico, com o número de Reynolds, a propriedade do fluido e o tamanho da esfera, eu calculo a força de arrasto, certo? Então, esse daqui é um exemplo para que a gente aplica esse tipo de análise dimensional, tá? Então, a análise dimensional serve para a gente chegar nesses números adimensionais importantes para o problema, e a análise de semelhança, que a gente vai ver em seguida, serve para relacionar o experimento com o tamanho real aí do que a gente está fazendo, tá bom? Deu para entender? Qualquer dúvida, me perguntem. Eu vou seguindo, então, para mostrar para vocês como a gente chega nesses números dimensionais, tá? Eu vou basicamente falar de duas formas aqui. Essa primeira delas é o teorema de Pi, de Buckham. Só um segundinho aqui, peraí. Desculpa aí, só para tirar um barulho do ambiente aqui. A princípio, então, a primeira forma é o teorema de Pi, de Buckham, e depois eu vou mostrar também como a gente consegue, às vezes, chegar nesses números adimensionais só sabendo o tipo de problema que a gente está atacando, tá? Mas a primeira delas é a forma mais tradicional, que é uma das formas de obter esses números adimensionais, mas ela é uma forma interessante, porque ela é tipo uma receita de bolo, certo? Então, a gente vai seguindo esses passos dessa receita de bolo e chega nessa análise dimensional, tá? Isso, logicamente, ela é feita para problemas novos, né? Para problemas antigos, como da esfera, por exemplo, eu já sei os números, para escoamento de tubulação, já sei os números. A maioria das geometrias, a gente já sabe os números, né? Mas para problemas novos, eu posso não saber os números adimensionais. Então, eu vou e sigo isso daqui, tá? E, logicamente, a gente vai dar algumas dicas de como a gente resolve, como a gente aplica esse teorema para a mecânica dos fluidos, porque ele é para qualquer área de engenharia, né? Mas para a mecânica dos fluidos, a gente tem uma certa repetição dos problemas, né? Que eles sempre dependem, basicamente, disso, da velocidade, do fluido, da geometria e assim por diante. Então, a gente vai seguir sempre a mesma receita, tá? Então, vamos lá. Então, o teorema de Pi, ele basicamente vai seguir uma série de passos, né? E esses passos são determinados, eu vou seguir para vocês. Então, é um problema físico que eu vou resolver. Primeiro, eu vou saber as variáveis, né, os parâmetros que influenciam no problema, né? Então, que eu vou chamar aqui de N. Então, por exemplo, se eu tiver N parâmetros importantes no meu problema, eu vou determinar um como função dos outros, certo? Então, se eu tenho N parâmetros, eu vou determinar um como função dos outros, esse 1, ele é função de N menos 1 parâmetros. Então, o Q1 é função de Q2, Q3 até Qn, certo? E aí eu vou escrever uma equação que tenta dimensionalizar isso, como a gente fez lá na esfera. Essa equação, por exemplo, é uma função g, que é a função dos parâmetros, que deve ser igual a zero. Então, vamos pegar para o nosso problema da esfera lá.
Eu sei que a minha força de arrasto é função do diâmetro, velocidade, massa específica e viscosidade, certo? Então, eu vou escrever uma função g, que é função de f, d, v, ρ e μ, que é igual a zero. Tá? Então, se for outro problema, se tiver rugosidade envolvida, eu vou colocar aí. Se tiver um outro parâmetro envolvido, eu vou colocar aí, assim por diante, tá? Mas isso daqui, eu vou explicar o teorema e já aplicar para essa esfera, para a gente ver como é que a gente chega nesse número. Então, o teorema parte dessa função aqui, que é o g é função dessas funções. Ele vai escrever uma função g maiúsculo, que é função de números adimensionais. E aí, se eu tenho n parâmetros, eu vou ter n menos m números adimensionais, onde n é o número de parâmetros completo aqui, né? E m, a gente vai ver daqui a pouquinho, é um parâmetro que a gente vai chegar daqui a pouquinho explicar para vocês, que é o número de repetições que a gente tem aí, porque tem vários parâmetros que eles são, de certa forma, repetidos aí, né? Eles podem ser combinados, eles são repetidos, tá? Então, a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, dessa função aqui, a gente quer chegar numa função g maiúsculo, que é a função de n menos m parâmetros adimensionais, certo? E aí, da mesma forma que a gente escreveu aqui atrás f como função dos outros, eu vou escrever esse π1 como função... só um minutinho, tá ruído, só um segundo, peraí. Desculpa, eu voltei aqui, pessoal. Então, tá bom. Eu tentei eliminar um pouco do ruído aqui, qualquer coisa vocês me avisem se voltar, tá? Então, tá lá. Da mesma forma que eu estava aqui tentando chegar nessa força errática como função desses parâmetros, eu vou chegar num número adimensional como função desses outros números adimensionais. Que no caso da esfera era isso daqui, lembra? São esses dois números. É isso que eu quero chegar, por exemplo, lá na frente, né? Esse primeiro número dimensional e esse segundo, e um é função do outro. Então, aqui a gente já vai ver, por exemplo, lembra que eu tinha 1, 2, 3, 4, 5 parâmetros importantes, certo? E eu cheguei em dois números dimensionais. Então, o meu n era 5, está aqui, né? Então, no nosso caso aqui, o n é 5, então eu tenho 5 parâmetros importantes, e eu vou chegar num n menos m igual a 2. Então, a gente vai mostrar para vocês por que isso aqui se reduz para 2. Mas é da mesma forma que eu fiz lá na esfera, mostrando que esses n características aí do problema, elas se resumem em dois números dimensionais, tá? Então, aqui, por exemplo, no caso da esfera, o n seria 5, e o número que se repete seria 2, que é 5 menos 3, tá? Então, a gente vai mostrar para vocês aí essa função, que o π1, que no caso nosso seria o F sobre aquele pressão dinâmica vezes área, é igual uma função do π2, que no nosso caso aqui é o número de Reynolds, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente faz isso? Então, o passo 1 é listar os parâmetros importantes, então escolher, foi o que a gente fez lá atrás, né? Mostrar que eu tenho aquelas 5 variáveis. O passo 2 é selecionar um conjunto de dimensões fundamentais, que a gente vai usar para o nosso problema, que é massa, comprimento e tempo, ou, por exemplo, força, comprimento e tempo e tal, mas essa aqui é a mais comum, a gente vai aplicar em praticamente todos os nossos problemas. Então, a gente vai listar os nossos parâmetros como função de massa, né, quilograma, comprimento, metro, né, e tempo, segundo, e a gente vai ver que algumas dessas dimensões vão se repetir, tá? Então, passo 3, eu vou listar as dimensões com todos os parâmetros em termos das dimensões primárias, que são aí essas três, né, M, L e T. O passo 4 é listar um conjunto de R parâmetros dimensionais que inclua todas as dimensões primárias, repetentes. Então, surgiu esse R aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar por que eu estou chamando de R, mas o R vai ser o M na maioria das situações, mas em algumas situações o R vai ser diferente de M. Então, a princípio, considerem R parâmetros repetentes, tá? Então, são os parâmetros que vão se repetir,
No nosso caso aqui vai ser 3, no primeiro exemplo, depois eu vou mostrar outros exemplos. O passo 5 é formar as equações dimensionais, como função, uns parâmetros em função dos outros, tá? E o passo 6 é só certificar que cada parâmetro que a gente chegou, P1, P2, P3 tal, é realmente adimensional, para ver se não cometeu nenhum erro. Esse passo 6 é só mais uma verificação, tá? Então, vamos fazer isso para o problema da esfera, né? E depois para outros problemas que se der tempo, tá? Então, vamos lá. Aqui é a força de arrasto sobre a esfera lisa. Eu já mostrei lá o que tem que dar de resultado, mas aqui eu vou mostrar, né, seguindo os passos do livro, aí, como é que a gente chega nessa análise usando esses 5 passos aqui, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa seria chegar nos nossos parâmetros, né? Então, a gente já chegou lá atrás, por isso que eu dei esse exemplo. Eu sei que a força, que é uma das variáveis N, é função do ρ, V, D e μ, como a gente mostrou lá, para uma esfera lisa, né? Então, N aqui é igual a 5. Certo? Então, o nosso passo aqui seria listar esses 5 parâmetros, F, V, F, ρ e μ, tá? N igual a 5. Passo 2, selecionar que a gente vai trabalhar com MLT, certo? Então, a princípio, eu vou trabalhar com MLT no meu problema, então eu vou listar as minhas 5 parâmetros do item 1 através desses parâmetros MLT aqui. Então, a minha força tem dimensão de massa, ou massa vezes aceleração, certo? Então, massa seria M, certo? A aceleração seria L sobre T quadrado. Então, minha força é dada por mLT quadrado. A minha velocidade é dada sobre massa, metro por segundo, por exemplo. Então, L sobre T. O meu diâmetro é dado na unidade de comprimento. A minha massa específica é quilograma por metro cúbico. Então, seria M sobre L ao cubo. E a viscosidade é massa sobre LT, certo? Então, o meu R aqui, no caso, eu vou ter 3 parâmetros repetentes, porque eu tenho 3 dimensões primárias. Então, eu vou aplicar esse R igual a 3, porque eu sei que se eu tenho as minhas variáveis primárias como função de todas as 3 dimensões primárias, eu vou conseguir repetir isso daí, e essas 3 vão se repetir 3 vezes. Por isso que esse R é igual a 3, tá? Então, eu vou ter M, eu vou ter L, eu vou ter T em todos os números, tá? Então, eu vou tentar agora aplicar o passo 4 e 5, mostrando que elas vão se combinar com o MLT e vão sobrar só 2 números adimensionais, tá? Se não entenderem, vão me perguntando. Então, o passo 4 é selecionar quais são os meus parâmetros repetentes. E, no caso aqui, eu vou dar como exemplo, eu vou selecionar ρ, o V e o D como parâmetros repetentes. E eu vou expressar os outros 2, que são a força e a viscosidade, como função dos 3 repetentes, tá? Então, repetindo, eu tenho 5 parâmetros, eu vou escolher 3, porque eu tenho 3 dimensões primárias aqui. Vou escolher, então, 3 parâmetros repetentes, que são ρ, V e D. Então, vocês vão ver que a solução vai depender dos parâmetros repetentes que eu vou escolher. Mas, vocês vão ver que qualquer solução que eu escolha, se eu escolher outros 3, também vai dar certo, tá? Mas daqui a pouquinho eu mostro isso. Eu vou escolher, então, o ρ, V e D como os parâmetros repetentes principais aqui. Então, o meu M, que é aquele que eu vou reduzir o meu número de sistema, no caso, vai ser igual no R aqui, que é igual a 3. Por que o R é igual a 3? Porque eu tenho 3 dimensões primárias. E por que o M é igual a R? A gente vai ver daqui a pouquinho, porque as variáveis dependem dessas 3 primárias, tá? Se der tempo hoje, se não no começo da aula que vem, eu vou mostrar um exemplo que não depende de 3 primárias, aí esse número vai mudar. Mas, a princípio, para a maioria dos nossos problemas de mecânica dos fluidos, o R vai ser igual a 3 e o M vai ser igual a R, tá? Porque, em geral, nossos problemas dependem tanto de massa, quanto de comprimento, quanto de tempo, tá? Então, eu vou ter, então, 2 números dimensionais, porque N é igual a... Então, o Matheus está perguntando se M é igual a R. Então, M é igual a R na maioria dos problemas, e eu vou mostrar um exemplo e explicar por quê, quando M não é R, tá? Que M não vai ser R quando... A gente vai ver aqui na solução. Quando a solução que a gente der vai dar uma solução estranha, né? Que a gente vai mostrar aqui. Eu vou ter que resolver uma pequena matriz, e essa matriz vai dar uma matriz singular, e aí eu vou desconfiar que M igual a R, se eu não souber.
Ou quando, a priori, eu souber, por exemplo, que eu não dependo de uma das variáveis. Aqui eu vou mostrar um exemplo para vocês em que a solução não depende do tempo. E aí, se eu quiser escolher m igual a r igual a 3, minha solução vai dar uma matriz singular. Mas aí, logicamente, eu poderia ter analisado isso antes e saber que os meus números dimensionais não dependem do tempo. Então, o meu m vai ser 2 e não 3, tá? Mas daqui a pouquinho eu mostro para vocês. Então, vamos começar com um mais tradicional, que é m igual a r igual a 3, que é a maioria dos problemas, e depois eu vou mostrar uma situação em que m é diferente de r, tá? Bom, vamos lá. Então, se m igual a r igual a 3, então o meu n menos m vai ser 2, que é 5 menos 3, tá? Então, eu sei que eu tenho dois números adimensionais, então eu vou tentar chegar nesses dois números adimensionais. Como eu vou fazer isso? Expressando a minha primeira variável, que eu não escolhi como repetente, como função das outras. Então, eu vou pegar que o meu f é função do... Desculpa, eu vou pegar um π, que é função de f, e os meus três parâmetros repetentes, ρ, v e d. Certo? E depois eu vou chegar num outro π2, que é função da outra variável que eu não escolhi como repetente, que é o mi, e as três repetentes, ρ, v e d. Então, por isso que eles estão chamados repetentes, né? Eles se repetem em todos os números adimensionais, e eles vão aparecer em todos os números adimensionais. O f só vai aparecer no primeiro número, e o mi só vai aparecer no segundo número. Tá? Então, vamos lá. Eu vou tentar chegar no primeiro. Eu sei que o meu π1 é função desses quatro parâmetros. Então, como eu vou combinar esses parâmetros para que eu chegue num número adimensional? Eu posso ficar tentativa e erro e chutando os coeficientes aqui da solução, mas eu posso também resolver isso, uma pequena matriz aqui. Então, eu vou chamar de A, eu vou elevar ρ a A, V eu vou elevar a B, e o D eu vou elevar a C, vezes F. Vou escrever a dimensão desse número, e vou tentar chegar em quais são os valores de A, B e C que tornam esse π1 adimensional, certo? Então, o meu ρ é quilograma por metro cúbico. Então, eu vou pegar essa dimensão que eu cheguei e vou substituir aqui, certo? E aí, eu vou pegar essa dimensão aqui do D e vou substituir aqui. Vou pegar do F, substituir aqui, e vou pegar do V e vou substituir aqui. Então, eu vou ficar com isso daqui elevado a A, isso daqui elevado a B, isso daqui elevado a C e isso daqui elevado a 1. Tá? E aí eu vou começar a fazer as contas aqui. O M vai dar... eu tenho que dar um adimensional, né? Então, o M tem que ser elevado a 0, o L tem que ser elevado a 0 e o T tem que ser elevado a 0. Então, eu vou pegar aqui. Para M ser elevado a 0, eu tenho que... A mais 1, que está aqui, tem que ser 0. Certo? Para eu ter dimensão 0 em comprimento, eu tenho que pegar menos 3A mais B mais C, tem que ser mais 1, que está aqui, tem que ser 0. E aí, para o tempo ser 0 aqui, eu tenho que ter menos B, que ele aparece aqui, menos 2, tem que ser 0. Então, eu fiquei com uma matrizinha, que tem 3 equações e 3 incógnitas. Resolvendo essa pequena matriz aqui, eu chego no A igual a menos 1, B igual a menos 2 e C igual a menos 2. Então, eu vou chegar que o meu π1 é função do F sobre ρ, V ao quadrado sobre D. Certo? Porque eu cheguei aqui no menos 2, menos 1 e 1. Certo? Então, esse é o meu primeiro número adimensional importante, que vocês vão ver que é esse número aqui. Certo? Então, o escoamento ao redor de uma esfera vai depender desse primeiro número dimensional. Esse seria o nosso π1, então. Certo? E aí eu vou chegar no π2. E aí eu vou resolver e depois eu vou parar aí para dúvidas, se tiverem dúvida. Mas eu vou fazer a mesma coisa. Vou escrever, então, π2 como função dos quatro números. Eu tenho aqui os quatro números adimensionais. E aí eu tenho que ter coeficiente zero para massa, comprimento e tempo. Vou escrever os quatro números como função dos coeficientes D e F. Antes era ABC, agora D e F. A partir daqui eu escrevo as equações. E a partir da solução das equações, eu vou chegar no D e F. Então, eu cheguei aqui que D tem que ser igual a menos 1, o F tem que ser menos 1 e o E tem que ser menos 1. E aí, o meu π2 vai ser a consequência desses coeficientes aqui. Então, o Mi é 1, né, como tem aqui,
e o π2 vai ser ρ VD. Então, isso daqui a gente chegou, que é exatamente esse número aqui, número adimensional. Mas pode ver que aqui ele apareceu invertido. Tá? Então, eu chegar nos números adimensionais não quer dizer que ele vai ser função exatamente daquele número. Ele pode ser como função daquele número ao quadrado, pode ser função daquele número menos 1, aquele número ao cubo, ou uma combinação de dois deles. Então, daqui a pouco a gente vai... Os experimentos que vão nos mostrar como que vai ser essa função, certo? Está aqui o gráfico, eu pus aqui de novo. Então, aqui vai mostrar que o nosso π1 e o π2 vão se relacionar dessa forma aqui do gráfico. Então, é o experimento que vai nos mostrar como, né? Então, aqui eu cheguei nos dois números, e aqui no passo 6 é mais verificar se eles são realmente adimensionais. Logicamente, se eu fiz tudo certo, vai dar 0, né? Então, aqui eu cheguei mostrando que esses dois números são realmente adimensionais, tá? E aí eu vou chegar que esse primeiro π1 é função do π2, certo? E aí, essa aqui é o passo mais importante. Aí eu vou para o laboratório e, por exemplo, eu vou pegar uma esfera, eu tenho um túnel de vento, o ar eu sei o ρ, eu sei o μ, o diâmetro da esfera eu consigo medir, eu vou aplicar nesse túnel de vento várias velocidades diferentes, por exemplo, então o ρ também eu conheço aqui, o diâmetro da esfera eu conheço, vou aplicar para várias velocidades e medir a força de arrasto. E aí eu consigo chegar nesse gráfico aqui e mostrar que o comportamento é igual a esse. E desculpa, o Matheus perguntou, a ideia é sempre que π seja 1? Não, aqui eu estou mostrando, na verdade, que ele é adimensional. Estou mostrando que a dimensão dele é 1. Eu não posso depender de nada aqui, certo? Então, eu tenho que cancelar, por exemplo, esse daqui, L4, com L ao quadrado, com L ao quadrado, cancelou. O T ao quadrado, com esse T ao quadrado, cancelou, certo? E o F com F, cancelou. Então, aqui eu estou mais mostrando que pela dimensão do problema, que, aliás, o F aqui, eu poderia até ter colocado o F já aqui, né? O ml ao quadrado T. Correto, aqui o livro até nem fez muito certo. Aqui eu deveria colocar ml ao quadrado T, mas aí vai cancelar de qualquer forma, tá? Porque lembra que aqui eu poderia ter escolhido o sistema FLT, certo? Ou MLT. Aqui ele fez pelo MLT e conferiu pelo FLT, o que também é possível, tá? Mas o F cancelou, o L e o T cancelaram, tá? Mas se eu colocar no MLT, não é que esse número, não é o π que é 1, certo? O π é isso daqui. A dimensão do π é que é 1, tá? Tá. Então, primeiro eu escolhi, agora deixa eu responder a pergunta aí do Ícaro, que é como eu vou escolher os parâmetros que se repetem. Então, isso eu vou mostrar para vocês que isso é função da experiência de cada um que trabalha nessa área, tá? Mas também vou dizer para vocês que, se vocês quiserem testar isso em casa, que os números adimensionais não dependem dessa escolha. Eu posso escolher outros números adimensionais, outros parâmetros repetentes, e eu vou chegar na mesma solução. Só que eu vou mostrar, se der tempo ainda, mas se vocês quiserem fazer isso em casa, que às vezes eu não chego exatamente no número adimensional, eu chego no número adimensional ao quadrado, às vezes eu chego no número adimensional invertido, por exemplo. Então, se eu fizer, ao invés com ρVD como parâmetro repetente, se eu fizer com μVD, eu vou chegar com dois números diferentes, mas quando eu fizer a relação entre eles, vai dar a mesma relação, certo? Daqui a pouquinho eu vou ler aí para vocês, eu acho que talvez não dê para fazer na aula de hoje, mas se vocês quiserem antecipar e ler, está no livro, dicas de como escolher esses parâmetros repetentes. Mas na prova, nos exercícios e tal, não tem problema, vocês podem escolherem qualquer três e vocês vão chegar numa relação. Então, eu poderia, na verdade, chegar em relações diferentes aqui, tá? Então, se eu escolhesse μVD, por exemplo, eu chegaria em dois números diferentes, mas vocês vão ver que a relação entre eles é a mesma, tá? E aí eu vou explicar isso em mais detalhe ainda na aula de hoje, no começo da aula que vem, mas se ficar dúvidas, para testar, vocês podem, por exemplo, fazer como um VVD esse problema, repetir o problema, chegar em dois números. Vocês vão chegar em dois números diferentes, mas vão ver que a relação entre eles é a mesma, tá? Então, eu poderia, às vezes, chegar no número invertido, às vezes eu chego no número quadrado, às vezes eu chego no número um pouquinho diferente, mas se eu pegar um dividido pelo outro vai dar mesmo, então daqui a pouco eu vou mostrar isso, tá?
Então, é isso, eu vou seguir essa receita de bolo, com esses 5 passos e essa conferência aqui, vou seguir algumas dicas, né? Algumas dicas do livro que a gente vai ver, eu ia até resolver um outro depois, mas são essas. Eu preciso escolher os parâmetros certos, então eu preciso, esse passo 1 é bem importante, porque se eu não tiver com todos os parâmetros, isso vai chegar em números adimensionais insuficientes. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que eu tenha esquecido que a velocidade é um parâmetro importante. E aí eu teria n igual a 4. E aí se n igual a 4 e m igual a 3, o meu n menos r seria 1. Então eu chegaria à conclusão de que o meu problema a meu π1 é uma constante, como a gente vai ver em alguns exemplos aí que vocês vão resolver na lista. E aí, na hora que eu fosse fazer o experimento, que é o experimento que chega nisso aqui, eu ia ver que eu estava errado, certo? Eu ia começar a medir, eu ia ver que esse valor não é mais constante, o meu π1 não é constante. Então, eu chegaria num gráfico, por exemplo, como isso daqui. Aqui seria meu π1, certo? E aqui seria uma constante. Então, esse π1 seria sempre constante. E aí, eu ia lá no experimento, ia rodar o meu experimento, ia dar um valor. Ia rodar o experimento, ia dar outro valor. E daí, outro valor. Eu ia ver que eu tinha feito alguma coisa errada. Então, se eu chegar numa análise dimensional errada, num número de parâmetros π insuficiente, eu vou descobrir isso na hora que eu fizer os experimentos, porque aqui eu vou chegar numa relação entre π1 e π2, por exemplo. Vamos supor que eu vá testar no laboratório uma esfera rugosa, né, que aqui seria um bom exemplo. E eu chegaria, se eu testar uma esfera rugosa, e eu fizer esse experimento aqui, vocês provavelmente vão fazer isso na lista, o meu n seria 6, e eu teria 3 parâmetros independentes. E aí eu tentar chegar nesse gráfico. Só que cada rugosidade que eu fosse testar, eu ia dar um número diferente aqui. E eu ia ver que, poxa, para minha esfera rugosa, cada vez que eu estou testando uma esfera diferente, está dando uma relação de π1 e π2 diferente. Então eu ia desconfiar que eu estou esquecendo de alguma variável que está influenciando no problema, certo? Então isso já aconteceu muitas vezes, né? Então, esse é um exemplo clássico aí, por exemplo. A gente vai ver isso lá no capítulo 9, como que a rugosidade, por exemplo, influencia no problema, tá? E se eu tivesse esquecido a rugosidade, a gente ia fazer. Eu vou dar exemplo da rugosidade no próprio exemplo 2, que a gente vai fazer aqui para vocês, para ficar mais claro, tá? Então, só voltando. Primeira coisa é escolher os parâmetros importantes, e aí se eu deixar algum parâmetro de fora, eu vou descobrir isso depois, tá? Depois, escolher o sistema aqui, que isso é tranquilo. Escolher as dimensões primárias é tranquilo também, a função disso. Aí, o número de parâmetros repetentes. Então, aqui, a maioria das vezes vai ser 3, e eu vou mostrar no comecinho da aula que vem um exemplo em que n é diferente de 3, e eu vou mostrar quando. Mas também, se eu errar nisso, na hora que eu fizer essa matrizinha aqui para resolver, essa matriz aqui de baixo, eu vou chegar numa matriz singular. Então, vamos supor que eu tenha feito que a função de várias 3, eu tenha escolhido m igual a r igual a 3, e meu problema não depende do tempo. Na hora que eu fosse resolver isso daqui, eu ia chegar numa matriz que eu não ia conseguir resolver, eu ia dar uma matriz indeterminada aqui. Porque justamente nada é função do tempo, na hora que eu fosse fazer uma função do tempo aqui, não ia conseguir. E aí eu desconfiar que o meu problema não depende do tempo e que eu escolhi que o meu m não deveria ser 3, e sim 2, porque ele depende só de m e l, tá? E assim por diante. Então, tudo que eu errar vai dar consequência ali na frente, e se tiver errado, eu vou voltar, tá? E aí, a questão talvez mais difícil para vocês no início vai ser escolher quais as 3 repetentes. Mas a gente vai ver que tem uma regrinha para isso, e normalmente vão ser sempre as mesmas. Para a mecânica dos fluidos, cada área de engenharia tem uma forma de escolha. Para o nosso problema, as nossas repetentes, em geral, vão ser essas 3 aqui que a gente escolheu, que são essas mesmas 3, que é o ρ-VD. Tá? Por que ρ-VD? Eu explico direitinho no começo da aula que vem, mas se vocês quiserem ler um texto sobre isso no livro, tem lá. Mas o D é uma dimensão característica, então ele é importante. O ρ é uma função do fluido, então ele também vai diferenciar o fluido. E o V vai ser uma dimensão importante da velocidade. Então, aqui eu estou representando as 3 coisas mais importantes do meu problema. O fluido, a velocidade relativa entre o fluido e o objeto, e uma dimensão do objeto. Então, essas 3 vão ser
as 3 candidatas naturais a serem escolhidas pelo sistema. Eu poderia escolher o Mi em vez do Rho, mas vocês vão ver que aí eu vou chegar em números dimensionais sempre invertidos, então o Rho é um candidato mais importante, tá? E depois no livro ele dá algumas dicas a mais. Mas então, o N vai ser função do problema, o M vai ser igual, em geral, R, que é igual a 3, as minhas dimensões MLT, e os meus números adimensionais repetentes, minhas variáveis repetentes vão ser, em geral, ρVD, tá? Vamos lá, então vamos escolher. Mas mesmo sendo ρVD, na verdade, que vocês vão ver, no próximo exemplo, eu tenho 2 dimensões características, e a gente pode escolher qualquer uma das duas. E aí o problema está certo das 2 formas, tá? Como a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, vamos lá para o nosso segundo problema, mas se tiverem dúvidas, vão perguntando aí no som ou no chat. E a próxima questão é fazer a mesma coisa que a gente fez, mas em vez de escoamento, força de arrasto de uma esfera, é determinar a queda de pressão numa tubulação. Então, eu tenho lá uma tubulação, eu tenho um escoamento que está entrando nessa tubulação, e ao escoar aqui, se eu tiver um escoamento ideal, vale a equação de Bernoulli, como a gente tinha visto lá atrás, e a minha energia mecânica se conservaria, e aí eu tenho velocidade se conservando, né? Só que isso não é verdade no caso prático, é justamente isso que a gente quer determinar agora. Se eu for escoar numa tubulação e eu tenho atrito aqui, eu vou sentir o efeito do atrito dessa tubulação, então a pressão vai cair, e eu quero saber quanto. E eu vou usar essa análise dimensional para ajudar a chegar em parâmetros de laboratório que me determinem como que essa queda de pressão vai se dar em função aí do escoamento. E aí eu vou ter 2 tipos de problemas que são relacionados aí. Eu posso querer determinar qual a queda de pressão em função da velocidade, e tem uma outra que eu posso, em função da variação de pressão, calcular qual é a velocidade do fluido, que eu posso impor uma pressão aqui ajusante, né? E um P1, eu posso impor uma pressão P2 e calcular como que é essa velocidade em função. Então, uma em função da outra, eu posso tanto determinar uma quanto outra, tá? Mas o nosso problema aqui é queda de pressão em função do escoamento do tubo, né? Eu vou passar meio rápido, porque é tudo repetido, é uma receita de bolo, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me avisem, tá? Então, primeiro, eu vou seguir aqueles 5 passos e depois conferir o 6º passo. Então, primeiro é determinar as variáveis. Então, a queda de pressão é função, de novo, do fluido. Então, eu vou colocar o ρ aqui e vou colocar o mi. É função da velocidade. Então, eu vou colocar a velocidade média aqui que está escoando no tubo. Então, por conservação de massa, a velocidade que entra é igual que sai, que é igual que passa em qualquer seção aqui, certo? Então, eu vou considerar essa como a velocidade média, que é a mesma do V infinito. Se ela está entrando com V infinito aqui, ela vai se conservar aqui, certo? Depois eu tenho uma dimensões características do problema. Isso aqui está errado, tá? Porque o Mi já estava aqui, né? Então, as dimensões características do problema são o diâmetro do tubo, eu tenho o comprimento do tubo e eu tenho a rugosidade do tubo. Então, são 3 parâmetros que são relacionados à geometria que são importantes, tá? Então, eu sei que para um escoamento em tubulação, a rugosidade é importante, por experiência, né? Mas se eu não soubesse, deixasse de fora, ia acontecer aquilo que eu estava falando para vocês. Eu ia fazer os gráficos, aí eu vou mostrar o gráfico como fica, se eu tivesse esquecido a rugosidade, por exemplo. Mas aqui eu tenho diâmetro e comprimento como dimensões características aqui do meu problema, tá? E até um pouco mais importante, que isso aqui também é difícil para vocês no começo, mas o diâmetro aqui, ele é bem mais importante do que o comprimento, tá? Porque o diâmetro, esse sim é uma dimensão característica, que como era o diâmetro da esfera, é o diâmetro do tubo aqui, ele representa melhor o meu problema. O comprimento, vocês vão ver que eu poderia chegar, por exemplo, qual é o ΔP por unidade de metro, aqui, por comprimento, né? Então, ele vai se repetir ao longo do escoamento, então o L não é uma dimensão tão importante quanto o D. Mas vocês não sabendo disso, vocês poderiam escolher o L como uma dos parâmetros repetentes. Então, se quiserem, depois a gente pode até fazer, mas eu vou escolher o D por esse motivo. Então, toda vez que escolher os 3 parâmetros repetentes, vocês vão ver que a gente vai escolher o ρ como representante do fluido, o V como representante da velocidade,
e uma dimensão característica, e aí eu vou ter que escolher a dimensão que vocês acharem a mais importante, a mais significativa aí para o problema, tá? No caso aqui é o diâmetro. Se vocês não souberem, vocês podem escolher qualquer outra. Então, na prova, na lista, se pedir para resolver esse tipo de problema, vocês escolherem L, não está errado. Vocês só vão chegar nos números dimensionais em combinações um pouco diferentes, tá? Mas vamos seguir a receita de bolo. Então, eu escolhi o MLT como meu sistema aqui, né, que é o que a gente vai escolher sempre. E aí eu vou expressar as minhas variáveis como função aqui do meu MLT. Então, ΔP como função do MLT, o ρ, o μ, o V, o L, o D. Então, eu vou escrever tudo aqui, né? Escolher meus parâmetros repetentes. Então, a princípio, vamos escolher sempre ρ, V, D aqui. Então, M igual a R igual a 3, que é igual a 3, né? Então, o M menos M vai ser 4. Então, eu vou ter 4 números adimensionais. Porque 7 menos 3 é igual a 4, certo? Então, eu vou chegar nesses 4 números adimensionais. E aí, eu vou chegar nesses 4 aqui, que é receita de bolo de novo. Eu vou passar meio rápido. Vou escrever, então, o π1. Então, eu estou escrevendo o primeiro número variável não repetente e os outros combinados, certo? Então, eles têm que ter dimensão 1, certo? Então, para ter dimensão de unidade 1, ou seja, adimensional, eu vou ter que fazer aquilo, escrever isso daqui, escrever as equações, chegar nesses coeficientes e chegar nesse número dimensional. Então, eu vou repetir, aí vocês podem olhar com um pouquinho mais de calma em casa aí, mas é a mesma receita de bolo. Então, eu cheguei no π1, que me dá o ΔP sobre ρv ao quadrado. E aos poucos eu vou explicando para vocês, mas vocês vão ver que a gente vai chegar sempre, para a mecânica dos fluidos, sempre nos números dimensionais. Vamos ver que eu cheguei de novo na pressão dinâmica aqui. Só que às vezes é meio, às vezes tem uma constante aí, mas é a pressão dinâmica. E isso daqui é o ΔP, que é a função do que eu estou pedindo, a variável que eu estou pedindo. O π2, eu vou fazer a mesma coisa com a minha segunda variável. Então, eu vou pegar aqui uma segunda variável, né, e escrever isso daqui todo como função do π2, que aqui está, inclusive, que é a viscosidade, certo? Então, aqui, primeiro era o ΔP como função dos repetentes, e aqui a viscosidade como função dos repetentes. Vou fazer tudo igual, e, logicamente, como é o mesmo número que a gente chegou lá na esfera, é μ como função do ρvd, eu nem precisaria fazer, né? Eu já fiz lá na esfera, eu poderia repetir. É o número de Reynolds invertido, de novo, aqui que vai aparecer. A outra variável dimensional que eu vou escrever é o L, e aí eu posso fazer todo o sistema, como eu fiz aqui, cheguei no ρ, v, d e tal, mas logicamente eu sei que, como é uma dimensão característica de comprimento, eu vou chegar num π, que é a função do comprimento, e é L sobre D, né? Mas se quisesse seguir todo... Então, quem tivesse experiência, já escreveria o L sobre D direto, né? Porque eu sei que a massa não importa, e o tempo não importa, é só o comprimento aqui, então eu vou escrever já como função da minha variável dimensional. Mas, se não souber disso, é só seguir a receita de bolo, escrever as variáveis como função de MLT, chegar aqui G igual a 0, H igual a 0, e o L igual a menos 1, e o I igual a menos 1. E a última é a rugosidade, e vou fazer a mesma coisa, como rugosidade também tem unidade de comprimento, eu também vou chegar num número dimensional como função de E sobre D. E aí eu escolhi eu escolhi minhas variáveis e cheguei nos meus 4 π1s. Esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro e esse é o quarto. Então, olhem, por exemplo, que se eu tivesse escolhido o L como dimensão característica, eu ia chegar aqui no meu μ igual a ρ VL, e não D, certo? E aqui eu ia chegar no D sobre L. Então, só que como D sobre L é um π3 e o π2 é isso daqui, e eu chegasse no L sobre D, na hora que eu fizesse os experimentos, eu ia ver que o meu π3 e o π2 iam sempre aparecer combinados, ou seja, eu ia estar sempre multiplicando um pelo outro. Ia ver que o meu número importante não era o μ v ρ sobre L, e sim o μ v ρ sobre D. Eu teria chegado em número dimensional um pouquinho diferente, que é o μ sobre ρ VL, mas eu ia, na prática, quando eu fizesse o experimento, chegar que o meu π2 e o π3 iam estar sempre combinados, um multiplicado pelo outro. É isso que eu estou falando, que eu posso até errar nos números dimensionais, mas eu descobri depois esse erro, entre aspas, que não é bem um erro, eu ia chegar no número dimensional,
porque eles iam estar combinados de forma diferente aqui, tá? Então, isso aqui eu vou dar um pouco mais de detalhes na aula que vem, né? Mas, de qualquer forma, vamos assumir que eu cheguei nisso daqui, eu cheguei nesses 4 pis, e aí eu vou verificar, né, no passo 6, se tudo deu adimensional. Verifiquei o P1, verifiquei o P2, deu adimensional, verifiquei o P3, P4, deu adimensional, então está aqui, o meu P1 é função do P2, P3 e P4, ou seja, a minha pressão sobre a pressão dinâmica é função do número de Reynolds, do comprimento sobre o diâmetro e da rugosidade sobre o diâmetro. Então, agora eu tenho esse delta, esse primeiro número, P1, é função do P2, que é o número de Reynolds, e das duas relações entre dimensões características, tá? E, logicamente, eu teria que... eu não vou ter uma linha como eu tinha lá atrás, né? Que aqui, que é função do outro, eu vou ter um gráfico simples. Aqui, eu vou ter um gráfico um pouquinho mais complexo, e a gente vai voltar a ver esse gráfico aqui no capítulo 9, vou explicar em detalhes como que vai, mas é basicamente a mesma coisa. Então, olhem que nessa gráfica aqui de baixo, eu tenho o que ele chama de tubulação lisa. É como se o efeito de rugosidade fosse desprezíveis, né? Então, eu já tenho eu teria eliminando uma das coisas. Então, teria essa pressão dinâmica como função do número de Reynolds e do L sobre D, certo? Só que o L sobre D, é como eu falei para vocês, eu vou calcular, se eu calcular esse queda de pressão por unidade de comprimento, ele passa a ser função só do número de Reynolds. Então, eu vou ter esse tipo de gráfico aqui, onde eu tenho o número de Reynolds aqui embaixo, certo? O meu ΔP sobre L por unidade de comprimento, ele não depende mais do L, então vai ser função do número de Reynolds, e se for um tubo liso, ele vai depender de uma curva que ele vai ficar muito parecido com aquela da esfera que a gente escreveu. Aqui é o escoamento laminar, que é que a gente vai ver daqui a pouquinho, né, que vem por aqui. E aqui é uma transição, que vocês vão ver que tem uma transição aqui que sobe um pouquinho, coisa, depois eu tenho uma função do número de Reynolds. Então, eu chegaria nesse tipo de gráfico que a gente vai ver em detalhes, tanto esse, a gente vai ver no capítulo 9, vai explicar direitinho, quanto esse a gente vai ver no capítulo 8, né? E aqui eu tenho curvas para diferentes rugosidades. Aqui, para cada rugosidade, aqui está escrito, aqui é o E, tá? Sobre D. Cada rugosidade relativa, eu tenho uma curva diferente. Então, para tubo liso, esse aqui, conforme vai aumentando a minha rugosidade, eu vou aumentando o meu fator aqui, que vai dando essa relação da perda de carga por unidade de comprimento, tá? Não precisa entender o gráfico, não é função, eu vou explicar isso lá no capítulo 8, que a gente vai ver em detalhes, mas o importante é mostrar para vocês que os números adimensionais nos ajudam a chegar nesse tipo de experimento, né? Então, eu cheguei nisso daqui, então eu poderia fazer o cálculo por unidade de comprimento, e aí eu não dependo mais de L, vou eliminar isso, então eu teria 6 variáveis, então eu teria 3 números dimensionais, o primeiro é a função dos outros 2, então eu teria que expressar essa queda de pressão como função do número de Reynolds e da rugosidade, e é aqui que eu faço isso, certo? E aí depois a gente vai ver que para laminar, a gente de novo tem uma linha reta, e a gente consegue chegar numa equação. Para tubo liso, a gente tem esse comportamento aqui na linha de baixo, como eu mostrei aqui em vermelho, que é essa coisa aqui, e para tubos rugosos eu vou ter gráficos que são parecidos com essa. Depois a gente vai ver, assim como aqui atrás a gente tinha situações em que eu tinha o descolamento, né, da esfera, que eu vou ter situações específicas, a gente vai explicar para vocês de novo, que a gente tem uma zona de transição aqui no meio, depois tem um tubo que a gente chama tubo completamente rugoso, que de novo, a minha solução não depende mais do número de Reynolds, pode ver que a partir daqui, ó, dessa linha pontilhada, é uma reta, tudo isso. Isso tudo eu vou explicar para vocês no capítulo 8 e 9, né? Mas a primeira coisa para chegar nisso, que isso aqui é um gráfico, é o diagrama de Moody, né? Que a gente foi chegar muito tempo atrás, a partir de experimentos que tentavam entender como que era a queda de pressão e escoamento em tubulação. E é usado até hoje, né, como base. Logicamente, hoje a gente não usa mais os gráficos, né, a gente tem programas de computador ou fórmula para essas linhas aí, mas a princípio, para entender graficamente, eu acho que é mais interessante, né, esse meu fator prolaminar, ele é bem comportado, uma linha reta, e a gente vai mostrar para vocês quanto é esse coeficiente dessa linha reta.
depois tem uma transição, e depois eu tenho, para cada situação aqui de rugosidade diferente, eu tenho uma solução. Ele vai passar por essa transição e chegar no efeito rugoso aqui, que é dessa linha, a partir da linha pontilhada, mostrando que a partir de certo momento, por um escoamento muito turbulento, ele passa a não depender mais de Reynolds, e é isso que a gente vai ver ali atrás. Então, eu tenho escoamento laminar e escoamento turbulento. Para laminar, eu vou seguir essa linha reta, e para turbulento, eu vou chegar nessas curvas aqui, tá? Então, esses são só 2 exemplos, né, para a gente entender por que os números adimensionais são importantes, né? Logicamente, esses são 2 exemplos clássicos aqui, né? A esfera já foi muito estudada, a tubulação já foi muito estudada, então, para isso tudo, a gente já tem soluções prontas, né, que são essas duas, esse gráfico e esse outro gráfico aqui. Eu vou mostrar para vocês por que esses gráficos são importantes, no capítulo 8 e 9 e tal, mas aqui eu estou tentando mostrar para vocês por que esses números adimensionais são importantes. E a partir daí, a gente desenvolve toda a teoria de como a gente aplica as equações de conservação, equação de Navier-Stokes, conservação de massa, quantidade de movimento, energia, em problemas práticos, né? Eu vou nas equações, através das equações, eu vou saber quais são as variáveis importantes do meu problema, que eu posso saber ou pelas equações ou por experiência prática, sabendo quais são, né? A partir dali, eu vou chegar nesses números adimensionais, e esse teorema de Pi é uma das formas de obter. Na aula que vem eu vou mostrar outra forma, né, que para cada área de engenharia tem uma forma. Eu poderia chegar nesses números dimensionais. Se vocês fizerem esses exercícios da lista, vocês vão ver que vocês vão chegar sempre nos mesmos números. E por quê? Porque esses são os números importantes para a mecânica dos fluidos. E aí já vai também dar uma ideia para vocês se vocês estão errando na escolha das variáveis, porque se não chegar naqueles números é porque tem alguma coisa errada aí no processo, né? Não errada em si, porque o número dimensional é igual, mas na hora de combiná-los lá no experimento, eles vão aparecer de forma combinada. Então, a gente vai ver, na aula que vem, algumas dicas de por que esses números vão se repetir com certa frequência, né? Que eles são a relação dos problemas que a gente tem em mecânica dos fluidos. Mas, assim, na dúvida, se for um problema pela primeira vez, eu posso seguir esse teorema de Pi. Então, aqui são 2 exemplos. No comecinho da aula que vem, eu vou dar um exemplo para mostrar para vocês por que o M pode ser diferente do R, né? Então, eu vou dar um exemplo que está no livro. Se vocês quiserem adiantar de novo, vocês podem estudá-lo. Na lista tem alguns problemas para chegar, né? Depois a gente vai fazer também um problema sobre isso em aula. E depois a gente vai explicar quais são os números adimensionais importantes para a mecânica dos fluidos, tá? Então, essa é a primeira parte do capítulo 7. Uma vez que a gente tem esses números adimensionais, a gente vai para a segunda parte, que é a parte de semelhança, e aí a gente vai ver em detalhes, nas aulas seguintes, aí, como a gente aplica semelhança para problemas práticos. Então, aqui seria um exemplo, por exemplo, como é que eu aplico semelhança para o problema da esfera? Se eu quiser saber a força de arrasto de uma esfera lisa, eu não preciso fazer um experimento. Eu já tenho esse experimento feito, eu vou, com as características da esfera, do fluido e da velocidade, eu vou chegar no número de Reynolds, vou chegar aqui no número e vou chegar nessa força de arrasto. Então, aí eu usei essa teoria da semelhança para fazer a semelhança entre ensaios de laboratório e o meu problema prático, certo? Aqui é a mesma coisa, se eu quiser saber qual é o escoamento, qual é a queda de pressão em tubulação, eu vou primeiro determinar, vamos supor que eu determine que minha rugosidade é desprezível, é pequena, perto para o meu problema, então ele é função só do número de Reynolds, eu vou calcular aqui o número de Reynolds, eu venho aqui, minha reta ficou meio, eu vou chegar aqui no número, vou chegar aqui, e vou chegar nisso que a gente vai ver lá para frente, que a gente chama de o fator de atrito, que é essa relação aqui, é proporcional a essa relação, e uma vez que eu cheguei nesse número, eu tenho como calcular essa queda de pressão. Não preciso fazer de novo. Ou se eu tiver uma esfera rugosa, eu vou chegar direto aqui na rugosidade relativa, vou chegar aqui, vou chegar nesse fator. Ou se for um laminar, é a mesma coisa. Então, a partir dos números dimensionais, eu vou construir gráficos, ou equações, ou programas que dão essa relação entre os números, e a partir dessa relação, desses gráficos, eu vou chegar na solução dos problemas práticos. Né? Então, esse são 2 exemplos, né? No comecinho da aula que vem, então, a gente vê esse outro exemplo e complementa o capítulo 7. Tá bom?
Então, para a aula de hoje era isso. Se vocês... Eu vou parar a gravação aqui, mas se vocês tiverem alguma dúvida aí, vocês me avisem.